Investimento no exterior. Se você tem interesse sobre esse tipo de assunto, assista esse vídeo até o final, porque eu vou falar tudo sobre investimento no exterior. Como que pessoas que residem em países mais desenvolvidos fazem com investimentos fora do seu país de origem. Quais são as principais vantagens de se investir no exterior? Quais são os fatores que estão contribuindo com esse cada vez mais interesse do brasileiro em investir no exterior? Os investimentos no exterior vêm ganhando tração cada vez mais entre os investidores brasileiros. Isso é algo mais recente. Essa democratização, na verdade, é algo mais recente, já que tempos atrás, investimento no exterior era designado somente para um público de investidores profissionais e qualificados, no qual eles deveriam ter pelo menos acima de R$1 milhão em aplicações financeiras. Tem outras questões também, por exemplo, que pode se enquadrar. Um investidor qualificado, ele pode ser um profissional da área, como por exemplo, eu sou um assessor de investimentos, sou considerado investidor qualificado só por conta da minha atuação na assessoria de investimentos. Mas isso mudou. Hoje, investimento no exterior é para um público geral. Todo mundo pode investir no exterior. E isso fez com que ganhasse muita atração, do interesse do investidor brasileiro no investimento no exterior. Entre outros, eu elenquei 3 fatores que contribuem periodicamente, crescente, que fazem o investidor brasileiro cada vez ter mais interesse no investimento no exterior. Primeiro, incertezas, Como aconteceu no futuro recente, após a eleição do presidente Lula, eu peguei essa matéria aqui do Infomoney, cresceu absurdamente o interesse dos investidores brasileiros por investimento no exterior. Então, as incertezas políticas estão fazendo o brasileiro buscar mais tranquilidade, digamos assim. 2. Acesso à informação. Hoje é muito fácil você conseguir aprender a investir não só no exterior, como aqui no Brasil. Então, se você gastar alguns minutos do seu dia vendo um vídeo no YouTube, até no Instagram, TikTok, então a gente não precisa ler um livro de 200, 300 páginas, por exemplo. Então, é muito fácil a gente aprender sobre investimentos no geral hoje em dia, e inclusive investimentos no exterior. Então, às vezes você quer começar, você não sabe nem como é que funciona um investimento em renda fixa lá, baixíssimo risco, com liquidez. Você vê hoje um vídeo de 3, 5 minutos no YouTube, já vai te dar pelo menos um grande material para você estudar mais a fundo e te ajudar a fazer os seus primeiros investimentos no exterior. 3. Independência financeira. Esse tipo de assunto vem ganhando muita atração no Brasil recentemente, que inclusive começaram a discussão de implementar isso nas escolas. Eu também concordo muito com isso. O brasileiro é um dos povos que mais é endividado, não sabe lidar com o seu dinheiro de forma geral. Então, o assunto sobre independência financeira vem ganhando muita força, principalmente por conta dos dados do censo geográfico demográficos do Brasil, em que aponta que a população vem ficando cada vez mais velha, ou seja, mais pessoas se aposentando, menos pessoas trabalhando. Cada vez, na verdade, o brasileiro que está ativo financeiramente, ou deveria estar, não está nem trabalhando nem estudando, ou seja, o INSS, Previdência Social, é um programa que tende à falência, tende à ruína. Então o brasileiro cada vez mais vem se conscientizando que tem que fazer o seu próprio investimento, tem que montar a sua própria aposentadoria. Então a independência financeira com certeza é um fator que contribui recorrentemente sobre o assunto do investimento do brasileiro no exterior, não só no exterior como no nacional, investimentos nacionais também, mas acaba acarretando no investimento no exterior. Mas afinal, realmente vale a pena investir no exterior? Eu vou citar aqui 4 das principais vantagens que eu, como investidor e profissional da área, vejo como investimento no exterior podem te ajudar no seu acúmulo de capital e na proteção do capital. Vamos lá. Primeiro, eu coloquei esse em primeiro porque realmente é o mais importante para mim. Proteção da moeda. Como assim? Me aprofundando um pouquinho mais nesse tema,
vou comparar o Brasil com o próprio Estados Unidos. O Brasil, em menos de 200 anos, já trocou quase mais de 10 vezes de moeda. Como assim, Nico? Sim, trocou 10 vezes de moeda. O primeiro, lá em 1833 começou o Real Império, tá? Esse foi o dinheiro que mais durou no Brasil, durou até 1888. Após isso, veio uma enxurrada de moeda. Vamos lá. Logo após o Real Império, veio o Real República, durou até 1942. Cruzeiro 1, eu chamo de Cruzeiro 1, na verdade tem uma terceira moeda já. Cruzeiro 1, porque vai aparecer muitos cruzeiros aqui na lista, durou até 1967. Cruzeiro Novo, até 1970. Cruzeiro 2, durou até 1986. Cruzado, até 1989. Cruzado Novo, até 1990. Cruzeiro 3, até 1993. Cruzeiro Real, até 1993 também, o Cruzeiro Real durou bem pouco. E, enfim, em 1994, temos o Real, que vem até os dias de hoje. O Real só tem 30 anos, né? O Real é um jovem que saiu da faculdade, está entrando no mercado de trabalho e está entendendo o que é a vida agora. Agora é que vai começar realmente, digamos assim, a testar o dólar na economia e vamos ver se ele vai perdurar por muitos anos no Brasil. Já a comparação com o dólar nos Estados Unidos, o dólar existe nos Estados Unidos há mais de 200 anos, desde 1792, ou seja, bem antes de começar essa enxurrada de moeda no Brasil, existe o dólar nos Estados Unidos que durou até os dias de hoje. Segunda vantagem, a grande vantagem de se investir no exterior, proteção política. Quem não se lembra de 1990, quando foi imposto o famoso Plano Collor, né? Se você não era vivo assim como eu, você consegue dar o Google ou perguntar para alguém que era principalmente financeiramente ativo, que com certeza se lembra de março de 1990, onde teve diversas questões políticas e econômicas impostas na economia, uma delas o confisco do dinheiro do brasileiro, no qual pegou aproximadamente 80% do capital que estava em poupança, conta corrente. Na época era o famoso overnight também, uma aplicação financeira bem curta. Então, o brasileiro que vive essa época com certeza é muito traumatizado, e são processos que se estenderam até os dias atuais. Então, assim, com certeza quem viveu nessa época entende da importância de se investir no exterior. Quase 100 bilhões de reais, para vocês entenderem o tamanho disso, foi confiscado, foi pego com esse plano Collor dos brasileiros. Aproximadamente 30%, quase um terço do PIB na época do Brasil. Após isso, os brasileiros tentaram correr no banco, falar com seus gerentes, né, tentar sacar o dinheiro, e isso não foi possível. Na época, isso teve um alvoroço muito grande, muitas pessoas foram presas e com certeza você que não passou por isso não vai querer passar, assim como eu, tá bom? E para quem passou, conversa sobre isso, que com certeza essa pessoa deve se lembrar desse dia, deve ser um pouco traumatizada, principalmente se ela teve o dinheiro confiscado, tá bom? Então, com certeza, proteção política é algo que blinda aí o brasileiro. Não chega a blindar, porque pode ocorrer isso, por exemplo, se você mandar o seu dinheiro para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. Só que isso nunca ocorreu lá, tá bom? Aqui no Brasil ocorreu em 30 anos atrás, um pouco mais de 30 anos atrás. Terceira vantagem de se investir no exterior é o custo do dólar, tá? Eu separei também esse tópico em 3, porque realmente também é muito importante, tá? Primeiro, você ter a possibilidade de fazer remessas recorrentes. Aí sentado no sofá da sua sala, você acorda, sobrou um dinheiro no final do mês, você recebeu uma comissão, você consegue fazer uma remessa muito rápido, questão de alguns segundos, minutos, você tira o seu dinheiro do Brasil e joga lá para ficar sediado nos Estados Unidos, tá? Isso faz com que também te ajude a pegar um preço médio de dólar. Então, por exemplo, você vai viajar daqui a 1 ano, 2 anos, né? Alguma coisa bem organizada, bem planejada. Você não precisa juntar o seu dinheiro por todo esse período e fazer uma remessa gigantesca
comprar lá um dólar turismo um mês antes da viagem, uma semana antes, aquela loucura, e com medo no shopping que te roubem. Então você vai conseguir aproveitar muito provavelmente preços mais baixos de dólar, fazendo remessas mensais, pegar um preço médio de dólar, e também não vai pesar no seu bolso, né? O que você acha que pode pesar mais? Algo que você fazer todo mês, remessas mais curtinhas, tem que comprar $5.000 em 10 meses. Eu vou comprar $500 por mês, $5.000 de uma vez só, com certeza pode pesar um pouco mais, requer muito mais organização financeira, tá? Então te ajuda nessa questão você fazer remessas recorrentes. O segundo, digamos assim, o 2/3 desse tópico é você aproveitar um dólar mais barato. Como assim? Se você hoje vai lá numa agência de turismo, uma corretora lá no seu shopping ou na sua cidade, em qualquer outro lugar, você vai pegar um câmbio turismo, né? Se você fizer remessa para o exterior, principalmente com a finalidade de investimentos, por exemplo, você vai pegar um câmbio comercial, tá? E tem outras questões aí, como por exemplo, assim, de você pegar na verdade, o porquê do dólar turismo é mais caro, tá? É por conta de custos adicionais que você vai ter. Tem toda a corretora vai ter seus custos lá, que tem que estar ganhando dinheiro com isso aí. Tem comissões que eles vão ganhar, eles podem ter um spread maior e menor, dependendo da negociação, tá? E também o principal fator é a volatilidade. Por exemplo, o câmbio turismo geralmente ele joga um pouquinho mais alto, porque eles conseguem fixar por um período maior. Às vezes o cara liga de manhã e fala, olha, eu quero comprar $5.000, ou fazer um câmbio de R$5.000. Quando você fecha pra mim? Eu fecho X, segura até meio-dia, beleza e tal. O câmbio comercial não tem como. O câmbio comercial é negociado na nossa bolsa de valores e isso é alterado a cada segundo, minuto, oscilações que podem variar muito mesmo, tá bom? Eu peguei aqui no final do dia 7/8, tá bom? Geralmente posto um vídeo depois, então é bem possível que tenha mudado. Aqui é só questão de exemplo, tá? Um câmbio turismo um dólar tava R$5,85 e o câmbio comercial R$5,65. Rapidamente eu já vi aqui uma diferença de 20 centavos. Isso não é muito? É muito. Se você pensar no longo prazo, em várias viagens na sua vida, principalmente se você viaja em casal, por exemplo, a cada R$5.000, somente 20 centavos de diferença, você vai ganhar quase $30 a mais, né? Estamos falando de quase R$200. Então, com certeza isso também impacta, tá? No próprio preço do dólar que você paga, tá bom? O 3/3 desse tópico é o menos imposto. Como assim? Se você hoje vai lá viajar para o exterior, você vai fazer uma compra no seu cartão de crédito, você vai pagar um imposto chamado IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Hoje, você vai pagar 5,38% em cima de tudo que você está gastando. Um imposto altíssimo, tá bom? Vale ressaltar que isso era 6,38%, tá? O Brasil, em questão, uma ambição de entrar na OCDE, isso é ótimo para o Brasil, foi imposto algumas questões lá. Uma delas é fazer a zeragem desse imposto até 2028, se não me engano. Eu vou colocar a tabelinha aqui embaixo, tá? Mas vai demorar muito, estamos falando de mais uns 4 anos aí que o IOF vai existir ainda. Esse 5,38 ele varia até 1,1 se você, por exemplo, for comprar um dólar em espécie. Então, se você fizer uma remessa com a finalidade de investimento, você vai pagar 0,38% no IOF. Isso também vai impactar mais ainda no preço do dólar. Fora tudo que eu falei até agora, como por exemplo o câmbio turismo, o câmbio comercial, a questão do imposto também vai influenciar no valor final que você vai destinar de reais para você ter os seus dólares. 4 das grandes vantagens que eu vejo de investir no exterior é a facilidade e a acessibilidade. Facilidade por quê? Hoje, deitado no sofá da sua casa, você consegue baixar um aplicativo em questão de minutos, abrir uma conta no investimento em uma empresa no exterior e iniciar seus investimentos, por exemplo, em minutos. Você abre a conta, faz a remessa e já faz investimentos.
tá? Em questão às vezes de 30 minutos, 1 hora, você já fez tudo isso aí. Então a facilidade hoje é absurda. Temos diversas plataformas muito confiáveis, muito conhecidas no Brasil, que você pode estar fazendo isso, como por exemplo XP Internacional, né? A própria XP, a Avenue, hoje o Itaú comprou parte da Avenue, por exemplo, a Nomad, que é muito conhecida, tá? Entre diversas outras, tá, pessoal? Então, hoje é muito fácil você investir numa empresa que já tem nome no Brasil e tá tudo em, por exemplo, em português. Você não vai chegar lá, vai precisar saber inglês para fazer os seus investimentos. Então, a facilidade, com certeza, são essas questões. Acessibilidade. Essas plataformas, elas têm aí hoje, né, elas democratizaram muito os investimentos. Temos aí a partir de 5, 10 dólares de investimentos no exterior. Obviamente também temos investimentos com ticket médio, ticket mínimo muito mais alto, como por exemplo a partir de 5, 10, 20 mil dólares para você investir, por exemplo, em uma bonds ou por exemplo em um fundo de investimento mais tradicional. Mas a partir de 5 dólares hoje você consegue fazer um investimento, por exemplo, em algo que vai replicar um título público lá, por exemplo, um ETF. Então, com certeza, a acessibilidade é uma das questões aí que também interferem e é uma grande vantagem que ajuda o brasileiro a investir no exterior. Tirando as conclusões finais, tá bom, pessoal? Primeiro, é evidente que é importante, somente porque eu falei até agora, que é importante você fazer os seus investimentos no exterior, entre diversas outras questões que eu vou citar agora na conclusão. Vale ressaltar também e falar a parte boa, que eu tirei da lista aí, que seria oportunidades únicas, né? Hoje se você colocar hoje no Google por que é importante investir no exterior? Muitos lugares têm oportunidades únicas. Não acredito que hoje isso é um grande diferencial, tá? Atualmente o mercado brasileiro financeiro está muito avançado, tá? Então hoje você consegue investir em praticamente tudo. Tem algumas oportunidades únicas, sim, alguns investimentos bem específicos que isso vai ter só por exemplo, na bolsa de Nova York, tá? Mas hoje, principalmente para o investidor iniciante, não faz grande questão. Hoje você consegue, por exemplo, no próprio mercado brasileiro, investir na bolsa americana ou em diversos outros locais, tá? Então não considerei isso como ser uma grande vantagem, embora para um investidor mais avançado, isso pode ser um diferencial, sim, mas aí também um outro público, tá? Outras questões também aí que, para concretizar e bater o martelo que realmente vale a pena investir no exterior, aqui na conclusão eu vou falar do risco país. O risco país tem um ranking que é CDS, que a gente fala, que é o Credit Default Swap, em que ele elenca o risco do país, que basicamente de não honrar com seus compromissos, né, dar um calote em título público, por exemplo. Se a gente pegar as 20 maiores economias do mundo, que em questão de tamanho, né, o Brasil está entre elas, porque o Brasil é muito grande, tem aí mais de 200 milhões de habitantes, é um dos últimos. O Brasil só fica aí atrás de Turquia e Argentina. A Argentina, há pouco tempo atrás, estava com inflação de anual de mais de 100%, ou seja, você começava pagando, sei lá, R$5 do litro da gasolina, você terminava o ano pagando os 10. Assim, uma inflação galopante. E a Turquia também a mesma coisa, tá bom? Em níveis um pouco menor que a Argentina, mas bem descontrolado. Então o Brasil é considerado a países mais desenvolvidos. O Brasil é um país muito arriscado. Então, se o Brasil é um país arriscado para todos os investidores do mundo, por que você vai ter só os seus investimentos aqui no Brasil, tá? Um último fator também muito importante que vai frisar isso aí, de tudo que eu tô falando, a importância de investir no exterior, é que o Brasil ele representa aproximadamente 3% do PIB global. Os Estados Unidos representa 1/4 do PIB global, ou seja, 25%. E como que os investidores residentes lidam com os investimentos no exterior? Menos de 1% dos brasileiros investem no exterior e quase 30% dos norte-americanos investem fora dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil representa muito menos do PIB global do que os Estados Unidos e o brasileiro investe muito menos do que o americano fora do seu país de origem, né?
E como que, na verdade, alastrando isso para o mundo inteiro, como os investidores ao redor do mundo lidam dessa maneira? No Canadá, 35% dos investidores investem fora do Canadá, Reino Unido 50%, Austrália 26%, Japão 45%, ou seja, tudo ou é próximo ali de 30% ou bem mais de 30%, né? Então o Brasil tem muito caminho para andar. Então, se você ainda não conhece sobre investimentos no exterior, vai ser muito interessante se você comentar aqui para mim nesse vídeo se isso te deu um estalo, deu um insight para você começar a estudar esse tipo de investimentos. Já se inscreve no canal, tá bom, pessoal? Para ficar por dentro dos outros vídeos que eu vou soltar. Vou falar de investimentos diretamente no mercado dos Estados Unidos, por exemplo, o que comprar, quais são os riscos. Então, já se inscreve no canal para não perder nada, tá bom? E se você gostou desse vídeo também, eu peço para que você me ajude, tá? Com certeza dá trabalho fazer esse conteúdo. Já curte esse vídeo, compartilha com alguém que pode ter interesse nesse tipo de assunto. Muito obrigado e tchau!